É óbvio que o mundo moderno faz com que as pessoas precisem trabalhar. E frequentemente ambos os pais trabalham, mãe e pai. Não é como alguns anos atrás em que as mulheres podiam ficar mais em casa, mas a evolução da sociedade, a necessidade da mulher participar do mercado de trabalho fez com que fossem mudando essas relações, né? E é evidentemente que a gente reconhece isso, ninguém aqui está dizendo para as mães abandonarem o trabalho, abandonarem sua carreira. Claro que se elas puderem no primeiro ano de vida, como na maior parte dos países desenvolvidos, ficarem com seus filhos, é fundamental. No Brasil nós conseguimos aprovar uma lei que foi de 4 para 6 meses a licença gestante. Nem todas as firmas dão isso, mas já foi um avanço, que é a fase do aleitamento, a fase da importância da relação precoce mãe-filho. O que eu pretendo, o que eu proponho, o que eu discuto é que a gente não pode priorizar o trabalho em detrimento da criança. As coisas devem vir juntas. A mãe que precisa trabalhar precisa entender que ela precisa, infelizmente, ter tempo com o seu filho. Se possível, almoçar com ela. Se não possível, de vez em quando dar uma escapadinha na creche, vai conversar com as professoras. Finais de semana, ir com essas crianças para um lugar agradável, brincar. O que acontece é que a maior parte dos pais, eu há pouco tempo tive uma criança que me falou isso de 5 anos, eu perguntei se ela passeava com o papai e com a mamãe, ela disse, então sábado a gente vai no shopping, domingo no supermercado. Quer dizer, não é isso. Ela precisa realmente dar atenção específica para a criança. Há trabalhos mostrando no mundo inteiro que em alguns lugares os pais dão menos de 10 minutos por dia para o filho, 1 hora no máximo, e sempre correndo, achando que a qualidade é que interessa. Que eu depois quero falar um pouquinho, que é muito discutível essa qualidade versus a quantidade. Pois é, às vezes as pessoas acham que dar 2 beijinhos de manhã quando a criança vai para a escola e depois à noite na hora de dormir dizer te amo é suficiente. Não é, né? Eu até comento num artigo recente que eu escrevi que experimenta chegar para o seu patrão e falar que você vai trabalhar meia hora por dia com muita qualidade. Vê se ele vai gostar. O seu filho também não gosta. Ele precisa de espaço, de tempo dentro das possibilidades da sua vida. Você tem que se planejar. E eu entro numa discussão que as pessoas às vezes se assustam, é o seguinte: mas eu tenho que trabalhar. Certo, planeje a sua vida. As pessoas precisam começar a pensar se querem ter filhos. E se quiserem ter filhos, como vai ser a vida depois que eles nascerem? Porque muda a vida, né? Então você precisa lembrar que uma criança precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de à noite ser ajudada, precisa trocar roupa, precisa vacinar, precisa cuidar quando tem enfermidade, precisa ir com ela ao pediatra, precisa acompanhar a escola, precisa ir nas entrevistas, o pai ou a mãe. Mas ambos têm que participar e o primeiro ano de vida, o vínculo materno é fundamental. As pessoas pensam que substituir o cuidado da criança com alguém adulto, com a babá, ou com a vovó, ou com uma vizinha, ou uma creche, é a mesma coisa, e não é. O vínculo é fundamental com a pessoa que cuida, que fica junto. E separações com crianças da sua mãe, do seu vínculo, da pessoa que cuida delas, por mais de 24 horas no primeiro ano de vida, são problemáticas. As crianças sentem, e quando elas se sentem abandonadas, elas não entendem porque aquele cuidador desapareceu. Me assusta ver mães que falam, fui para a Europa, fiquei 25 dias, fui viajar para trabalho, voltei um mês. É ruim isso do ponto de vista de desenvolvimento. Isso não é bom para essas crianças. As pessoas tinham que ter pensado nisso antes de ter o filho. E se tem o filho, tenta maneirar durante o primeiro ano, o segundo ano, para acertar. Depois que a criança cresce, 2, 3 anos de idade, ela começa a se dar conta, é mais fácil. E aí você pode fazer uma relação, vamos dizer assim, mais sadia, mais madura, e a criança não sente tanto o abandono que ocorre. Pior, quando uma mãe trabalha o dia inteiro, sai às 7 da manhã, volta às 9 da noite, às 10 da noite, deixa a criança com uma babá, não se assuste, porque a babá vai começar a identificar essa babá como mãe. E quando a criança vai começar a identificar essa babá como mãe. E quando ela chorar e gritar, ela vai querer a babá, não a mãe. E a mãe vem, mas ela só pensa, manda a babá embora. E aí tem que pôr outra babá. E a criança tem que fazer um novo vínculo, porque a mãe não vai poder ficar. Então essas coisas têm que ser pensadas e discutidas no mundo de hoje. As crianças precisam de cuidado, elas precisam de atenção. É provável, como dizia o Winnicott, que a capacidade de um ser humano ser feliz e ter um pouco de estrutura tem muito a ver com um tempo e com uma pessoa. Esse tempo é o primeiro ano de vida, principalmente, e essa pessoa pode ser a mãe ou quem cuida bem e quem dá afeto. É evidente que o pai é fundamental. E é evidente que ele tem que participar da educação do filho. É evidente que ele tem que ajudar a mãe a cuidar do seu filho. E hoje em dia, vamos dizer assim, politicamente correto, o pai está lá, ajudar a trocar fralda e tal. Só que o pai não pode amamentar, ele não tem seio. O pai não deu à luz, o pai não gestou.
a relação do bebê com a mãe nos primeiros meses é mais intensa. O pai tem que participar ajudando essa mãe, mas não adianta achar, pelo menos de uma maneira muito genérica, que nos primeiros meses de vida o pai assume tudo, dá mamadeira, tal, com todos os problemas de dar o leite artificial, e é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A relação do bebê com a mãe, com a sua pele, com o seu coração, com aquela frequência cardíaca que ele ouvia dentro do útero é muito importante. E o pai vai aparecendo e sendo fundamental a partir do primeiro ano, mas desde o começo ele tem que ajudar. Se você colocar um bebê num lugar em que ele ouça duas vozes, se uma for masculina e uma feminina, ele tem uma tendência maior a ouvir mais a voz feminina, que é que ele ouvia mais que a outra. Se uma dessas mulheres for a mãe, ele vai tender a olhar mais para essa mãe. Isso é um trabalho interessante das relações muito intrínsecas do bebê ao nascimento. E ele vai se desprendendo, pouco a pouco ele vai se afastando. Com 6 meses ele senta, começa a ouvir melhor, tem mais estímulo. Com uns 8 meses ele engatinha, começa a primeira separação da mãe, se distancia ou de quem cuida. 1 ano ele vai ficar de pé, vai andar quando ele vai ter a independência. Isso tem um sinal também psicológico, é a hora que o afastamento pode ser mais suportável, a distância vai aparecendo, né? Os países desenvolvidos, somente os nórdicos, têm licença gestante de 2 anos. E respondendo a sua pergunta sobre o pai, veja como é importante. Em alguns lugares, a mãe tira o primeiro ano e o pai, se quiser, tira o segundo ano. E a mãe volta a trabalhar e ele fica com o filho. Tudo bem, nessa idade, perfeito. Mas nos primeiros meses não dá. Nos primeiros meses você precisa de quem amamenta, de quem está dando o peito, quem está junto, porque o leite humano é fundamental no desenvolvimento emocional, cerebral, neurológico, intelectual da criança. Bom, esse é um livro que apareceu na minha cabeça à medida que eu fui amadurecendo minha vida profissional, né? São 40 e poucos anos, há 5 anos atrás eu comecei a pensar muito nesse assunto. Eu comecei a perceber, depois de escrever muito para criança, para mães, vários livros, que nós estamos num momento diferente. Mudou um pouco a maneira de atender as crianças. Eu que fiz puericultura e consultório o tempo todo e até hoje faço da mesma maneira, que via crianças sadias, que via pessoas que me traziam as crianças para conversar comigo sobre nutrição, alimentação, vacinação, desenvolvimento infantil. De repente as pessoas começam a trazer as crianças só quando estão doentes, né? Então o pediatra, em vez de ser um puericultor também, um preventivista, acaba sendo mais um tratador de infecções, de doenças graves, etc., que é fundamental que ele o faça. Mas a puericultura, o cuidado com a criança sadia, a pediatria da criança sadia, começou a diminuir, a desaparecer. Eu comecei a perceber que isso se devia a vários fatores. E um deles é que as pessoas não tinham mais tempo nem de trazer os filhos ao pediatra. Porque as pessoas deixavam as crianças em creches precocemente, porque outras pessoas cuidavam, porque não tinham tempo de se preocupar, só iam com o filho no pronto-socorro às 10 horas da noite quando chegava em casa do trabalho porque ele estava doente. Então não havia uma medicina desse tipo. E essa expressão criança terceirizada nós acabamos criando porque eu percebi que era uma tendência que estava aparecendo cada vez mais de pessoas terem filhos, entregarem para alguém cuidar e viver sua vida. É frequente você ouvir pessoas, essa semana ainda conversei com algumas que me ligam, veem minhas entrevistas. Ah, não, eu dou 1 hora por dia para o meu filho, eu saio de manhã, vou para o trabalho, volto, à tarde eu vou malhar, eu chego em casa às 10 horas, babá que se vire, eu não estou aqui para isso, não tenho paciência. É como se as pessoas não tivessem mais tempo de se dedicar aos filhos, de amá-los, de dar afeto, de ser feliz com a felicidade de outro. E eu cheguei a ter a coragem de dizer uma coisa que é altamente polêmica, eu concordo, e que é preciso saber se você quer ter filhos. Será que é preciso ter filhos? Se você não está afim de trabalhar, de cuidar, de ficar em cima dessa criança, de ajudar, de conservar, de dar um seu tempo para ela, então você pense 2 vezes, planeje a sua vida.